Olá, estamos iniciando o programa Teorema pela UX-TV, parceira do canal Futura. A nossa proposta é sempre trazer assuntos da atualidade para debater com a nossa audiência e trazer também pessoas que possam aprofundá-los, membros da comunidade da Universidade de Caxias do Sul e da sociedade. Vamos à temática de hoje. Nem sempre o que publicamos nas redes sociais é de agrado de todos. Atrás da tela de um computador ou de um celular, muitos opinam, mas não aceitam a opinião do outro. Em outras situações, também há os conhecidos haters, que são internautas que miram um assunto ou uma pessoa específica e começam a atacar no mundo virtual. O discurso do ódio não busca o diálogo, mas sim o silêncio dos considerados minorias. Por isso, o teorema de hoje pergunta: por que as pessoas são tão agressivas nas redes sociais? Então, essa é a pergunta que iremos debater com os nossos convidados, o professor Álvaro Benevenuto Júnior, coordenador do curso de jornalismo, o André Sebem Ramos, acadêmico do curso, e a psicóloga Fabiola Papini. Sejam bem-vindos ao Teorema. Professor Álvaro, esse discurso agressivo, de ódio, constatado nas redes sociais. Por que temos isso? As pessoas são mais agressivas, talvez, nas redes sociais do que no seu cotidiano? Olha, Jacó, eu não consigo... A pergunta é instigante, a pergunta é extremamente contemporânea. E eu, no alto dos meus 50 anos, um pouquinho passado, eu não me lembro de ter visto uma relação tão intensa deste ódio individualizado que está acontecendo. E olha que passei por algumas fases, aí passei por um momento de ditadura militar, onde existia uma mensagem de ódio bastante intensa, mas coletiva, onde a gente tinha inimigos bastante claros, tá? Nós passamos por um processo de formação de constituição, com os movimentos sociais vindo à tona de um lado, de outro lado o establishment armazenado e a briga Sim. instalada ali, brigas ainda coletivas, né? E os ódios, as expressões de ódio, nesses momentos eram expressões de ódio que estavam ali e muitas vezes no impresso e com uma velocidade de distribuição bastante... E hoje a gente está vendo essa demonstração extremamente rápida dessa demonstração de um ódio, e um ódio que não é coletivo. Individual. Um ódio individual. Isso é preocupação, e o André, eu acho que pode falar alguma coisa, e a Fábio também, para dar o toque nessa percepção, né, nessa atuação. Como tu vês, André, esse aspecto da violência, do ódio, da agressividade via as redes sociais? Eu participo de várias redes sociais, né? Tem vários nichos. Eu participo de rede social profissional, rede social para amigos, rede social instantânea, que tu tá sempre no celular. Trabalho com redes sociais e eu entendo que a linguagem da rede social ela é muito mais, ela te permite mais liberdade para falar sem filtros, diferente de uma conversa pessoal com o outro. Ou numa mídia que nem estamos falando agora. Exatamente. Na rede social, a internet te dá uma liberdade de abrir as tuas asas e se manifestar sem filtros, sem freio. E isso acho que está gerando uma onda de espanto, né? O teu melhor amigo pode discordar de ti na rede social e te detonar. Pessoas que tu nem conhece, que tu nunca conversou, mas que estão ligados a você na rede social, podem simplesmente te nomear como inimigo, dependendo daquilo que você escrever, se manifestar na rede. Então eu vejo que a rede social não traz esse filtro, essa educação pessoal que a gente tem de conversar um com o outro tete a tete, e lá no computador, no teclado, no celular, você acaba se manifestando. E muitas vezes é como se eu vejo isso, parece que é proibido dar opinião. Esse é um outro lado das redes sociais, né? Porque a gente tem opinião sobre as coisas, né? E quando a gente se manifesta lá, a gente pode ser rotulado de vários títulos, né? Como inimigo, pode ser desprezado. E isso vejo que é o início de um caminho de ódio que a gente vê nas redes. Fabiola, você que é psicóloga,
essa maneira violenta, ela estava presente, não encontrava uma forma de se manifestar, é próprio do ser humano, como você vê? Eu fico muito pensando nas instituições, né, nas estruturas que são produtoras da vida, né, e que, sem dúvida, estão produzindo pessoas para um mercado de trabalho competitivo, né, dentro de uma lógica da individualidade. Então, me parece que a gente tem instituições, tem estruturas sociais que produzem, né, um efeito, e que esse efeito está aparecendo nas redes sociais também, né? Então, as relações de trabalho não são mediadas pela cooperação, embora se tenha todo um discurso, né, de que é preciso trabalho em equipe, a solidariedade. A gente, na prática, sabe que o que é incentivado é a competitividade, que tu tem que ser melhor que o outro, que tu tem que ganhar mais, que a tua casa tem que ser mais bonita. Na nossa região isso é muito forte, né? E isso, em alguma forma, já é uma relação, e daí sim a gente tem que lembrar que existe uma hierarquia de poder que também organiza a vida em sociedade, né? E me parece que tem um confronto, sempre está posta essa questão de quem é o superior, quem está num lugar de inferioridade, né? E nas redes sociais isso aparece muito claro também, né? Uhum. Eu tenho a verdade, a minha opinião é que é a correta, então, de alguma forma, eu vou acabar com a opinião do outro para que eu continue existindo, né? Um pouco por aí a leitura que faz. Você fala de instituição, né? Você fala das instituições, dessa formação e tal, e quando o André fala também nessa relação da liberdade que tem, da expressão, do não ter o filtro, não ter o respeito, não estaria faltando, e aí também passar a pergunta para ti, né, botar, né, comentar, não estaria faltando aí alguma referência maior a respeito do território do indivíduo, da área do indivíduo, dos limites? Perpassa por ética, perpassa pela moral? Eu até ia perguntar antes, quando começa a preocupar isso, né? Até onde agora se tem a oportunidade de todo mundo se manifestar de uma forma ou outra, e talvez antes não tinha, né? Ou questões que estão ali latentes, elas se manifestam, mas quando começa a preocupação, o que está faltando e quais os riscos que se tem com essa questão assim, vamos realmente dizer sem filtro nenhum, né, o que pensamos, isso tem um aspecto de diálogo, tem um aspecto de construção, tem um respeito à individualidade, à ética? Eu vou partir das questões da regulamentação profissional do jornalista. Nós temos uma série de itens ali para trabalhar, temos uma série de parâmetros para comportar, para fazer notícia e que queira ou não queira, tem se atualizado, porém um pouco atrasado neste processo que a velocidade da comunicação está sendo muito maior. Isso é um motivo. Temos que trabalhar com o comprometimento da veracidade, com a apresentação, o recolhimento do maior número de versões. Já não estamos falando de verdade, já não estamos falando de imparcialidade, mas sim de permitir a apresentação de versões, o que a rede hoje permite demasiado. E, de outro lado também, o que tem me preocupado e o que não tem sido muito operacional no fazer jornalístico é a questão do direito à expressão, dos direitos constitucionais, o artigo 5º da Constituição. Não estou questionando o artigo 5º, eu estou dizendo que ele trouxe uma ferramenta fundamental para a vida humana. O artigo 19 da Declaração dos Direitos Humanos também traz um elemento fundamental, só que fica ali. E com o modelo de direito que a gente tem hoje, eu posso largar.
tudo. Eu posso, é livre o direito de manifestação, a proposta de manifestação. Tá. E aí? É livre, tudo bem, mas e o contraditório? E o respeito? Sim, porque há questões, a manifestação também tem que ter uma coerência, um limite, André. Eu acho que a agressividade na rede ela começa a preocupar quando há a exclusão do outro. É comum nas redes sociais, quando alguém discorda de alguém, aquilo gera uma bolha, essa bolha estoura e aí um exclui o outro da rede, porque a rede te permite, né, essa flexibilidade. Então eu faço amizade contigo em um clique e mais um clique eu excluo a amizade. Então acho que aí começa a preocupar, porque é uma exclusão, né? Então eu penso que o verde é lindo, o outro diz que o vermelho é lindo, então já é o meu primeiro inimigo, já excluo ele e continuo falando que o verde é lindo e excluo todo o universo do vermelho, do azul, do amarelo. Então acho que essa exclusão é o início do ódio. O ódio é um discurso de exclusão, né? Sem dúvida. Penso dessa forma. Acho que é aí que começa a preocupar a exclusão. Uma outra questão que eu lembrei agora, que nas redes sociais a gente percebe, é o fenômeno das bolhas, né? Eu começo a curtir só o que eu gosto, não tenho contraditório, não me preocupo mais com o outro ponto de vista, com o diferente. Eu vou excluindo meus amigos que pensam diferente, né? Que são agora meus inimigos. Falo só sobre aquilo que eu sei e não expando mais minha consciência. Eu fico focado só ali e fico cristalizado, né? Eu te pergunto, o ser humano sempre foi violento e nós tínhamos uma ideia de uma sociedade talvez mais pacífica, mais pacificada, e agora as redes sociais nos mostram que não, tem muita violência? Eu acho que está tendo mais visibilidade, né? As redes sociais, sem dúvida, elas tornam tudo mais acessível, né? E em proporções maiores em todos os aspectos, né? Mas eu sempre busco esse correspondente da vida, assim, que produz esse ódio nas redes, né? E daí eu penso... Ele não é isolado lá na rede, né? Não é isolado, é isso, não é isolado. Está em comunicação direta, né? Eu acompanhei as ocupações das escolas, estive acompanhando mais de perto o Cristóvão de Mendonça, porque a gurizada chamou, eles em Caxias do Sul, pediram, aqui em Caxias, eles pediram o apoio de psicólogas e psicólogos, porque eles estavam com dificuldade em lidar com todas as pressões, né? Inclusive de pais e direção de escola, que iniciaram um movimento de desocupação, né? Então, o ódio não estava presente só nas redes sociais, né? O ódio estava presente no dia a dia daqueles dois lados que dividiam a escola, né? Então, de um lado, os estudantes com uma pauta de melhorias da escola, e de outro, né, pais e professores que passaram a ocupar, então territorialmente a escola estava dividida, né, e pais e professores contrários à ocupação também passaram a ocupar a escola, e o relato é que as noites era uma guerra, assim, né, era rojão, e daí a gente também, não dá para dizer que só um lado, mas facilmente as pessoas são cooptadas para essa lógica, né, de responder a um ódio que lhe é dirigido, né? Então, acho que se confundem um pouco algumas questões, né? Quando, por exemplo, os estudantes que estavam ocupando a escola tinham uma reivindicação, uma pauta política que faz parte de um direito, né, de um exercício que eles podem fazer dentro de um Estado democrático, né, que é uma reivindicação, uma luta, e bom, a forma como eles encontraram é através da ocupação do espaço, né, e perceber que, de outro lado, não é a pauta que é atacada, quem são atacados são esses jovens, né, eles que estavam sentindo o ódio, não se fazia uma luta, não, essa pauta, todo mundo sabe que a escola... Essa pauta não é adequada, deve ser outra coisa, não, eu ataco... O ataque a essas pessoas, a esses porque estudantes, a gente tem uma situação, né, de ataque que talvez dê junção com aquilo que eu falei lá no início, né? Que a gente tem uma situação de oposição, tem uma situação tem um discurso de ódio ali, independente, não estou entrando no mérito do quem é, Sim. Tá? Mas existe um discurso de ódio ali que está dividindo um território, que você tem uma parede.
para fazer isso. Então, o rojão, o grito, o não deixar aí a fala política, o grito... Álvaro, está querendo dizer que pode ser uma busca de território? Pode ser uma busca de território, o que é potencializado com a velocidade da comunicação e quando a gente está nesse território individual que, para mim, representa um teclado e uma tela. E aí sim eu posso fazer tudo isso, só que potencializa essa entrada e a história da rede social, que a Raquel Recupero trabalha bem a teoria da rede e tal, e é a lógica da net, né? Desse ponto, dessa pontuação e desses vários pontos e dessa multiplicidade de conexões que vai acontecendo e, de repente, é um caminho. André, antes você falava na individualidade e alteridade, quer dizer, o outro. Nessa questão da rede, parece que às vezes assim, o indivíduo pode existir sozinho, isolado do mundo, né? Ele tem essa sua opinião, ele é dono dela, ele exclui, etc. Mas a realidade, ela é diferente. É impossível viver sozinho. Exatamente. Eu tenho uma dúvida sincera, pensando agora sobre a rede social. Eu não sei se ela é adequada para diálogo. Me parece que as redes sociais hoje, no formato que elas estão adequadas para expressão. Tu se expressar, tu se manifestar. Mas me parece que o formato dela não favorece a um diálogo, Por um quê, envolvimento. André? Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos a saída do Reino Unido da União Europeia por plebiscito, agora há pouco. E num fórum lá dentro da rede social que eu participo, um conhecido meu, um amigo, ele é contra. E eu sou particularmente a favor. Aí ele escreveu um texto explicando as razões dele. E aí eu entrei na jogada e coloquei minha opinião que eu seria a favor. Só que parece que eu estou ofendendo ele. Então, esse diálogo ele é difícil de acontecer, porque parece que eu estou ofendendo ele, parece que, que eu estou questionando ele, mas eu só estou apenas discordando, eu penso diferente. Mas na rede isso tem um peso maior, a linguagem escrita ela fica pesada, me parece. Então, acho que o diálogo, eu não sei se ele é realmente o tchan da rede social. Que essa história da parede também é interessante, essa coisa do território, né? A história da parede, a bufetada que eu vou te dar, tá? Na rede é te excluir do meu círculo de amigos, e a bufetada que eu vou te dar na mesa do bar é uma bufetada mesmo, né? Aí eu não vou ter, aí eu tenho o álibi de que eu não dei a bufetada fisicamente. Agora, vivemos um problema de diálogo independente das redes sociais, Fabiola? Sem dúvida, sem dúvida. E a própria democracia, né, parece que está vivendo um período... Estamos confusos, né, com algumas questões. E me ocorria também esse exemplo, assim, do quanto o Congresso Nacional, ele também... é uma instituição que, se a gente pensar na aprendizagem a partir do exemplo, né? Que exemplo está complicado, dando o Congresso para a gente, complicado, né? Naquela votação do impeachment e mesmo quando pauta debates como a retirada do termo gênero do Plano Nacional de Educação, né? Então, quer dizer, a gente tem uma bancada muito conservadora, não é novidade para ninguém, né? Mas ela já está interferindo diretamente na diversidade de ideias que a escola deve contemplar, né? Então, eu acho que a gente precisa aprender na escola a ouvir uma opinião diferente, estar inserido numa cultura em que as opiniões, as divergências, elas possam ser digeríveis, né? O que parece é que é mortal pensar diferente, né? E quando a gente proíbe isso, esse exercício de iniciar na escola, a gente também está dizendo que tipo de cidadão estamos querendo construir, né? Então, me parece que, sim, né, projetos como Escola Sem Partido, a retirada de termos como gênero, sexualidade da escola, isso é gravíssimo, né? Isso implica um aniquilamento do outro, né? Homogeneizar de uma outra forma, né?
projeto político, né? E como você mesmo me inspirou, né? Até a Bossa Nova já dizia, né? Que é impossível ser feliz sozinho. Então tem essa... André, Então, penso que as redes sociais elas estão evoluindo, acho que está tudo mudando muito rápido, as ferramentas de comunicação elas estão em progressão, acho que ainda não é o ponto final, acho que a gente ainda vai ter novidades. é meio começo, na verdade. É o começo, acho que todo mundo também está aprendendo a se expressar virtualmente, assim como é um aprendizado se expressar fisicamente. E a questão do ódio, acho que a gente resolve não tendo o discurso do ódio, né? Não combatendo ele, mas não tendo ele. Acho que esse seria, na minha opinião, o caminho para quem quer utilizar as redes sociais de forma consciente. Tu não tem que lutar contra o mal, tu tem que fazer o bem. Então, tu tem que se expressar, mas sem o ódio. Tu tem que se expressar ouvindo o outro lado. Tu tem que tentar esse diálogo correto, né, de bons costumes. E não dar audiência para quem está fazendo esses discursos de ódio, porque é o que eles mais querem, né? Que a mensagem se propague, essa mensagem de exclusão, de intolerância, etc. Professor Álvaro, a Fabíola tocava na questão da educação. É fundamental a gente começar a trabalhar desde a base esse aspecto e considerar essa realidade que existe do ódio das redes sociais. Inclusive é o pano de fundo do grupo de pesquisa nacional que a gente tem trabalhado, nacional e internacional, que é o grupo de produção de conteúdos digitais e interativos, junto à Intercom. E é o pano de fundo. A questão da ética, a questão do comportamento, e aí pegando um pouco do aspecto da moralidade, e a questão da horizontalidade da comunicação. A gente tem bastante. O assunto não termina aqui, sem dúvida nenhuma, mas foi muito elucidativa a presença de vocês, as ideias, as informações, as opiniões que manifestaram, né? Obrigado, professor Álvaro, obrigado, André, obrigado, Fabíola. O Teorema de hoje termina por aqui, nós voltamos na próxima edição com outro assunto. Até lá!